Imagine viver em um mundo onde não existe absolutamente nenhuma lei. Um mundo onde não existe polícia, não existe juiz, não existe tribunal, não existe nenhuma instituição responsável por dizer o que é certo ou errado de forma oficial. Um mundo onde cada pessoa precisa resolver os próprios problemas da forma que achar melhor, sem nenhuma regra fixa, sem nenhuma proteção garantida e sem nenhuma autoridade superior para organizar a convivência. Agora pense no que isso significa na prática. Se alguém invade o que é seu, não existe um sistema para resolver isso. Se alguém te prejudica, você não tem a quem recorrer. Se surge um conflito entre duas pessoas, não existe uma terceira parte neutra para decidir quem está certo. Tudo depende da força, da vingança ou da capacidade de cada indivíduo ou grupo de impor sua vontade sobre o outro. Esse tipo de cenário pode parecer exagerado, mas ele representa muito bem como eram as primeiras formas de organização humana. E o mais importante de tudo, mesmo nessa sociedade mais primitiva, já existia uma necessidade fundamental de organização, de regras e de controle social, porque sem isso, a convivência se tornava extremamente instável e perigosa. E é exatamente dessa necessidade básica de sobrevivência em grupo, dessa tentativa de reduzir conflitos e organizar a vida em sociedade, que surge aquilo que mais tarde nós vamos chamar de direito. Mas é importante entender uma coisa desde o início. O direito não surgiu pronto, não surgiu completo e não foi inventado por uma única pessoa em um único momento histórico. Ele é o resultado de um processo longo, gradual e contínuo de evolução social. Bem, se como surgiu o direito, quem criou ele e por que ele surgiu, ocupa a sua cabeça tanto assim quanto a minha, bem, você caiu no canal certo na hora certa. Seja muito bem-vindo, é um prazer te ver aqui. Meu nome é Paula Cristine e esse é o canal Descomplicando a Vida Acadêmica. Aqui eu falo de direito, contabilidade, a vida acadêmica, a vida profissional. E bem, se você já me conhece, é um prazer te ver de novo. Hoje nós vamos tratar de um vídeo muito bacana, que é como que surgiu o direito. A história completa dessa vez, tá bom? Vamos entender primeiro sobre o nascimento das regras sociais. Desde os primeiros agrupamentos humanos, o ser humano já vivia em sociedade. E viver em sociedade significa, inevitavelmente, lidar com conflitos. Mesmo em grupos pequenos, onde as pessoas dependiam umas das outras para sobreviver, já existiam disputas por recursos, por espaço, por liderança e por tomada de decisões. É natural. No começo, essas sociedades não tinham leis escritas e nem sistemas formais de justiça. As regras eram baseadas em costumes, tradições e crenças religiosas. O que era considerado certo ou errado dependia da cultura do grupo, da interpretação dos líderes e muitas vezes de crenças espirituais ou divinas. Em muitos casos, a autoridade não era institucional, mas sim pessoal. Um líder, um ancião, uma figura religiosa era responsável por resolver conflitos e determinar as punições. Não existia uma separação clara entre moral, religião e direito. Tudo fazia parte de um mesmo conjunto de regras sociais informais. E quando essas regras não eram suficientes para evitar conflitos, a forma de resolução mais comum era a vingança direta. Se alguém sofreu um dano, cabia a ele ou ao seu grupo responder na mesma medida. Isso criava um ciclo contínuo de violência, porque cada ato de vingança gera uma nova reação, e assim sucessivamente. O que é a justiça primitiva e o ciclo de vingança? Nesse contexto, surgiu uma das ideias mais antigas relacionadas à justiça, a lógica da retribuição direta. Mais tarde ficou conhecida como a lei de Talião, resumida na famosa expressão olho por olho, dente por dente. Essa ideia, embora hoje pareça extremamente dura, tinha um objetivo claro: evitar que a vingança fosse desproporcional. A intenção era estabelecer um limite. Se alguém causa um dano, a resposta deveria ser equivalente e não exagerada. Isso já representava um avanço em relação à vingança completamente descontrolada, mas ainda assim não resolvia o problema central, que era a ausência de um sistema neutro para julgar conflitos. O grande problema desse modelo é que ele não encerrava as disputas, ele apenas mantinha o ciclo de violência em funcionamento. Cada conflito gerava outro, e isso colocava em risco a estabilidade de grupos humanos. Era necessário algo novo, algo que pudesse organizar essas relações de forma mais estruturada. E aqui a gente tem que entender também sobre o primeiro grande avanço, as leis escritas. Com o surgimento das primeiras grandes civilizações, especialmente na região da Mesopotâmia, a complexidade de vida social aumenta muito. As cidades crescem, o comércio se desenvolve e as relações entre as pessoas ficam mais complexas, é normal. Nesse cenário, depender apenas de costumes e tradições já não era suficiente para manter a ordem. É nesse contexto que surge um dos primeiros grandes marcos da história do direito, o Código de Hammurabi. Pela primeira vez, as regras deixam de ser apenas orais ou baseadas em costumes e passam a ser registradas de forma escrita e pública.
E isso representa uma transformação profunda, porque agora as pessoas tinham acesso às regras que deveriam seguir. Isso trazia mais previsibilidade, organização e uma sensação maior de estabilidade social. No entanto, esse sistema ainda não era igualitário. As leis variavam de acordo com a posição social das pessoas envolvidas. Ainda assim, o simples fato de existir um conjunto de regras escritas já representa um enorme avanço da história da humanidade. E o que a Grécia tem a ver com isso? A Grécia vai ajudar no surgimento do pensamento jurídico. Na Grécia Antiga, o direito começa a assumir uma nova dimensão. Ele deixa de ser apenas um conjunto de regras práticas para se tornar também um objeto de reflexão intelectual. Os gregos não apenas aplicavam leis, eles pensavam sobre elas. Nesse período, surgem questionamentos fundamentais sobre justiça, igualdade e organização social. Pensadores e legisladores começam a debater o que significa uma lei justa e qual deveria ser o papel do direito na sociedade. Figuras como Drácula e Solon tiveram papéis importantíssimos nesse processo. Drácula ficou conhecido como criar leis severas, muito severas, enquanto Solon buscou reformar esse sistema, tornando as regras mais equilibradas e menos desiguais. Se você já pensou por que o termo draconiano surgiu, agradece ao Drácula, ou não. Mas talvez a maior contribuição da Grécia não tinha sido apenas a criação de leis, e sim o nascimento da ideia de que as leis podem e devem ser debatidas pela sociedade. Isso introduz um elemento essencial para o direito moderno, a reflexão crítica sobre as normas. E Roma? Como que Roma ajudou nisso? Bem, Roma e a estruturação do direito. Se a Grécia foi responsável por desenvolver o pensamento jurídico, Roma foi responsável por estruturar o direito como sistema. Os romanos criaram um modelo jurídico altamente organizado, técnico e sistemático, que influenciou praticamente todo o direito ocidental. Um dos primeiros marcos desse período foi a Lei das Doze Tábuas, que representou a primeira grande codificação do direito romano. Em conjunto de leis, que a gente está olhando aqui, ele tratava de diversos aspectos da vida social, como família, propriedade, contratos e crimes. A grande inovação romana foi transformar o direito em uma disciplina organizada, com conceitos claros e aplicáveis de forma consistente. Eles criaram categorias jurídicas, distinções e princípios que são utilizados até hoje. E a Idade Média? Com a queda do Império Romano, o direito ele deixa de ser centralizado e passa por um processo de fragmentação. Diferentes sistemas coexistem ao mesmo tempo, como o direito costumeiro, direito feudal, direito canônico, que era administrado pela Igreja. Nesse período, não existe uma única autoridade jurídica. Cada região pode ter regras diferentes, o que torna o sistema mais complexo, menos uniforme e muito mais confuso. Mesmo assim, surgem avanços importantes, como a Magna Carta, que limita o poder do rei e estabelece a ideia de que todos, inclusive o governante, estão sujeitos à lei. E o que é um contrato social? Na Idade Moderna, surge uma mudança profunda na forma de entender o direito e o Estado. Filósofos como Hobbes, Locke e Rousseau desenvolvem a ideia de contrato social, segundo a qual o Estado e as leis são resultado de um acordo entre os indivíduos. Inclusive, é um livro. Se você quiser ler, vai te ajudar muito. De acordo com essa teoria, as pessoas abrem mão de parte de sua liberdade natural em troca de segurança, ordem e proteção. Isso muda completamente a forma como o poder é justificado, pois ele passa a defender do consentimento dos governados. E como que a gente consegue abordar o direito moderno e os direitos fundamentais? Com a Revolução Francesa, o direito entra em uma nova fase. A ideia de igualdade perante a lei se torna um princípio central e os privilégios baseados em nascimento são abolidos. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão estabelece direitos fundamentais que devem ser garantidos a todos os indivíduos, independentemente de sua posição social. E agora, o que a gente faz com esse tanto de informação? Quando observamos toda essa trajetória, fica claro que o direito não é algo fixo e imutável. Ele é o resultado de uma construção histórica contínua, moldada pelas necessidades da sociedade ao longo do tempo. O direito, ele nasceu do conflito. Ele evoluiu com a necessidade de organização. Foi influenciado pela religião, pela filosofia e pela política, até se transformar no sistema complexo que conhecemos hoje. No fundo, o direito não é apenas um conjunto de regras. Ele é um reflexo da própria sociedade humana, das suas mudanças, dos seus valores e das suas transformações ao longo da história. Então quer dizer que sempre que a sociedade atualizar, o direito também atualiza na sua própria maneira. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma parte da história do direito que vocês gostarem mais, eu adoraria saber. Eu, pessoalmente, adoro direito grego e direito romano. Gosto muito dos dois, principalmente da mitologia grega e mitologia romana.
E se você tem algo a dizer, se você quer tentar chutar sobre o que seria o próximo vídeo, comenta aqui embaixo. Deixa seu like, se inscreve, ativa as notificações e compartilha com alguém que gosta também de direito, assim como você e como eu. É um prazer ter vocês aqui e tem uma notícia muito boa lá no meu Instagram, @paulacristine, Paula com dois S e Cristine com E no final. Vai ser uma coisa muito bacana, espero que vocês gostem tanto quanto eu. E olha, se vocês quiserem chutar sobre o que será o próximo vídeo, eu tenho uma dica. Vai ser sobre a OAB. O resto é com vocês. Tchau!